Senhoras e senhores, vamos para a aula 4 do curso Formação de Especialistas em Dólar com Carlão. Vambora? Papel e caneta na mão, muitos estudos e qualquer dúvida, só mandar no WhatsApp. Não se esqueça, além do que, fique calmo, que você vai aprender tudo também na prática, lá na sala ao vivo, fechou? Aula 4, vamos falar sobre bancos centrais, intervenções, swap cambial, política monetária, tem muitos assuntos, né? Muitos assuntos ao entorno dos bancos centrais, seja brasileiro ou do exterior. E o objetivo dessa aula é simplesmente te dar uma clareza de como o Banco Central brasileiro, além do que outros bancos centrais, interferem no câmbio e como essas interferências se manifestam realmente no Dolfut. E por que que às vezes a gente está lá operando, lendo tape reading e simplesmente entram ordens. A gente até imagina que seja um fundo, tenta mapear alguma características e vai ver o Banco Central invisível. Carlão, o que que o Banco Central do Brasil quer no câmbio? Me fala. Ele quer realmente ganhar dinheiro, buscar preço-alvo? Não. Número 1, anotem. Ele quer evitar uma volatilidade excessiva. Número 2, ele quer evitar uma disfunção do mercado. Número 3, ele quer suavizar choques, por exemplo, que são temporários. Número 4, ele quer garantir e manutenir também a transmissão da política monetária. O câmbio, vocês precisam entender que ele é livre. Ele é livre. Porém, o Banco Central atua. E quando ele atua, Carlão? Número 1, quando o mercado tem uma liquidez muito seca. Número 2, em momentos de pânico. Número 3, quando há movimentações fora dos fundamentos. Como ele intervém, Carlão? Vamos falar as 4 características, os 4 swaps? Vamos. Número 1, swap cambial tradicional. Lembra que a gente já pincelou isso lá no módulo 1? É quando o Banco Central vende proteção cambial no mercado. Funciona como se fosse uma aposta a favor do dólar. Quando o mercado compra swap, equivale a vender dólar futuro, certo? E o Banco Central vai e entrega a taxa de câmbio mais a taxa de juros e troca pela taxa de DI. Carlão, eu preciso de entender tudo isso. Não, bebê, você não vai comprar swap, então fica calmo. Lá no Dolfut você vai entender que o swap cambial, quando ele aparece, é uma pressão vendedora absurda e totalmente indireta. Aí o mercado ele vai se proteger via swap e deixar de comprar Dolfut. Até mesmo zerar as posições compradas. Acaba impactando o fluxo. Uma outra forma de aparição do Banco Central é pelo swap cambial reverso, lembra? É quando o Banco Central ele recompra a proteção. Funciona como se fosse um apoio indireto ao dólar. E quando o Banco Central recompra o swap, automaticamente ele dá liquidez para quem quer apostar na queda do dólar. Lá no Dolfut a gente vai entender que o swap reverso vai se caracterizar por um mercado com menos defesa vendedora. Automaticamente isso libera espaço para o comprador e o gringo entra arrebentando tudo com compras. A terceira forma é o leilão em linha, que seriam as vendas com compromisso de recompra. O Banco Central vende dólar à vista para o mercado, mas com uma data já marcada para a recompra daqueles títulos. É muito usado em momento de estresse, além do que quando há uma escassez de liquidez. E também uma ferramentinha para ajudar alguns bancos quando estão com problema de funding em dólar. Carlão, o que isso ocasiona dentro do pregão? Simplesmente um alívio imediato na pressão compradora e o dólar tende a recuar bruscamente. Mas entenda, é uma injeção totalmente temporária e o impacto disso passa bem rápido porque estamos num momento de estresse. Foi isso visto dentro da pandemia. E a outra ferramenta é a venda direta de dólar à vista dentro do spot. Lembra do spot que falamos no módulo 1? O Banco Central entra simplesmente vendendo de forma pura, arbitrária, do jeito que for. É mais raro e geralmente em crise extremamente grave. É para simplesmente criar um impacto psicológico gigantesco na cabeça dos investidores. Mesmo eles vendendo à vista no spot, dentro do Dolfut, a galera entra arrebentando na venda. Isso aconteceu na pandemia, aconteceu nas greves dos caminhoneiros, no Joesley Day e diversas outras. Entenda, o Banco Central, ele não opera Dolfut, mas ele mexe nos incentivos de quem opera. Então vamos fazer uma colinha? Se o Banco Central ele oferece swap cambial
os players vendem do FUT, certo? Se o Banco Central reduz a taxa Selic, o dólar tende a subir. Se o Banco Central sobe o juro para conter a inflação, o real se valoriza, cai o dólar. Automaticamente, você sente isso com movimentos extremamente agressivos, com pouquíssimo book de ofertas, mudanças absurdamente bruscas no comportamento institucional, além do que uma volatilidade totalmente incomum com um pregão. Mas temos a possibilidade do Banco Central não atuar, mas estar olhando para o dólar como um radar. Quando o dólar sobe muito rápido para faixas de preços anormais perante os padrões técnicos. Quando o dólar cai demais também, sabe que o Banco Central vai aproveitar para rolar swaps. Isso gera automaticamente defesas espontâneas no preço, boatos. Tá? Isso rola absurdamente boatos que viram movimento reais, além do que essa expectativa, né? Essa expectativa de rolar aí os swaps. Mas, Carlão, fechado então os assuntos sobre swap cambial, sobre o Banco Central, o modelo de atuação, as suas intenções, que mais? Falamos tudo. Agora vamos falar um pouquinho de Federal Reserve, famoso Fed, que é o verdadeiro dono do dólar. E sim, o Fed causa um impacto gigantesco no dólar. Como? Com a entrada e saída de capital de fluxo estrangeiro, como por exemplo ali as tomadas de decisões do FONC, payrolls, CPI, PPI, ata do Fed, diversas outras, até o Jerome Powell falando. Isso tudo é evento de impacto no intraday. E também temos outros bancos centrais ao entorno do mundo que fazem sim impacto no câmbio, porque tá tudo interligado, vocês não concordam? Então temos o ECB, temos o PBOC, temos o BOE, temos o BOJ, que podem gerar esse efeito dominó se mexerem com juros de cada região, certo? O PBOC, que é o Banco Central da China, ele influencia muito nas commodities, que automaticamente impacta no real. O BOE e o BOJ simplesmente influenciam muito em carry trade, que impacta diretamente ao dólar. Você não tá operando o euro pelo dólar, eu sei disso, mas o player estrangeiro tá, você entendeu, animal? E automaticamente traz um reflexo pro Dolfut. Como ajustar o seu radarzinho? Primeiro, esteja comigo na sala, muito atento a todas as minhas leituras. Segundo, calendário econômico, que a gente acompanha ali o dia inteiro, basicamente. Anoto centenas de dados econômicos, tenho grupos de estudos. Veja rolagens, relatórios de swap cambiais, reuniões de Copom, ata do FONC, de payroll, acompanhe. Siga o canal oficial do Banco Central do Brasil, o site oficial deles. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá eles anunciam as intervenções do câmbio. E sim, é algo passivo de interpretação, uma intervenção do Banco Central, porque veremos forte agressão, 10, 12, 15 mil contratos de um dealer entrando, uma big de uma barra gigantesca, Superdom com sumiço de liquidez, o Times and Trades uma bagunça, tudo isso é muito visível. E conclusão, o Banco Central, seja ele brasileiro ou de qualquer outro país, eles são os maiores players das moedas. Como eu disse, eles não operam diretamente, mas eles controlam. E mesmo quando eles estão de fora, todo mundo opera de olho neles, certo? Fechou? Então até a próxima aula, bebê.